Olá pessoal, tudo bem? Então bem-vindos a mais uma news da semana da Estúdio Fiscal. Relembrando que toda semana eu venho aqui trazer as principais notícias do cenário tributário do Brasil e comentando eles junto com vocês. Dessa semana é um pouquinho diferente, eu sempre trago duas notícias, mas nessa semana eu trouxe três notícias, as três top principais notícias da semana que impactaram no cenário tributário. Então a primeira delas, ICMS, disputa sobre cobrança do DIFAL segue na justiça. Pessoal, eu já fiz outros vídeos a respeito desse assunto e é um assunto polêmico e que vai rodar muito agora em 2022. O que acontece? Os estados estão querendo cobrar o diferencial de alíquota, muitos deles a partir agora de 2022, sendo que a lei foi promovida, foi colocada esse ano. Então os contribuintes estão dizendo, se o Estado colocou a lei em 2022, ela só pode valer para 2023 e não para esse ano. Porém, uma questão importante. Um levantamento realizado pelo escritório BVZ Advogados, então é uma notícia do Valor Tributário, mostra que ao menos 9 estados já publicaram leis para validar essa cobrança do DIFAL. São eles Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Então tem muita discussão ainda sobre esse ponto e vai permanecer na justiça. Outra questão importante também é que o tema ainda está aguardando o julgamento do STF sobre essa decisão, se os estados vão cobrar o imposto em 2022 ou se ele vai ser adiado para 2023. Então, essa é a principal notícia mais impactante da semana. Se você é um desses estados aí que eu citei, acompanhe a legislação para daqui a pouco não acabar resultando um passivo tributário ou até mesmo entre com uma ação, com uma liminar na justiça para garantir que não haja multa nem punições sobre o não enquadramento desse ponto. Então essa é a primeira notícia da semana. A segunda notícia, importante para meus colegas contadores. Então, junto com vocês, a Câmara de Deputados aprovou nessa terça, em regime de urgência, o projeto de lei 116, que suspende entre 20 de dezembro a 20 de janeiro as atividades de entregas de declarações, de obrigações acessórias e outros processos administrativos, justamente para dar um período de folga para as contabilidades, para os contadores terem um recesso também de obrigação. Então essa foi aprovada, esse projeto de lei com urgência, e a proposta agora vai ser votada nas próximas sessões do plenário. Então uma boa notícia para os escritórios contábeis, que vai ter um período de recesso sem precisar fazer o cumprimento de obrigações acessórias, então sem evitar gerar multas para os clientes. E para minha terceira notícia então do dia, diz o seguinte, também saiu no Valor Econômico essa semana. Setor automotivo, então empresas e empresários do setor automotivo, prestem atenção. Setor automotivo tenta derrubar autuações fiscais. Receita Federal cobra impostos de importação e diferença do IPI sobre autopeças importadas do Paraguai. Então o que aconteceu? Muitas empresas do setor automotivo importaram peças do Paraguai e deixaram de recolher tanto o imposto de importação quanto o seu reflexo no IPI, que é o outro produto enquadrado sobre essas peças. Então o que diz? Que não teriam sido pagos sobre as operações de importação de autopeças do Paraguai, especificamente do Paraguai, realizadas nos últimos 5 anos. Então vamos lá, empresas do setor automotivo importaram peças do Paraguai e não recolheram tanto IPI quanto imposto de importação. Mas por que disso? E aqui tem um trecho bem importante que a gente aborda junto. Desde a criação do Mercosul em 91, foram afastadas as barreiras alfandegárias entre os países, que fazem parte do tratado e dado tratamento tributário diferenciado para as empresas dentro desse bloco, que previa a alíquota zero de imposto de importação no comércio entre países e as exceções para o benefício. Então o que diz? As empresas se valeram do tratado do Mercosul, que dava benefício de alíquota zero de compras de empresas que fazem parte desse bloco, porém que vem a diferença. Apesar de não existir um acordo específico com o Paraguai em relação ao setor de autopeças, os contribuintes se valeram das empresas que fazem parte desse tratado, desse bloco do Mercosul, e entenderam que se tem um tratado com o Mercosul, as empresas fazem parte do Mercosul, não precisaria recolher então esse imposto, ele estaria vinculado a uma alíquota zero, ou seja, R$0 a ser recolhido. Porém a Receita Federal está dizendo ao contrário, dizendo que deve recolher o imposto de importação e deve recolher o IPI, porque não tem um acordo específico com o Paraguai sobre autopeças do setor automotivo. Existe essa regra com países como a Argentina
e Uruguai. Está acontecendo então os autos de infração e a Receita Federal está autuando essas empresas e automaticamente as empresas estão entrando com recursos administrativos para barrar a cobrança desses impostos que é dos últimos 5 anos. Imagina, nos últimos 5 anos vai ter multa, vai ter juros acumulados, são valores que podem às vezes dobrar e triplicar de valor sobre o imposto a ser recolhido. Então essas foram as 3 principais notícias da semana. A primeira delas, então, abordando o DIFAL, que é um tema recorrente, eu já falei umas 2, 3 vezes em vídeos diferentes sobre o DIFAL. A questão do setor automotivo, de autuações fiscais sobre imposto de importação e IPI. E o terceiro, então, referente à parte dos contadores, meus colegas contadores, que vão ter um período de recesso sem precisar entregar a obrigação acessória. Quer saber mais? Quer buscar mais notícias? Estar sempre atualizado? Segue as redes sociais da Estúdio Fiscal, segue o Instagram, segue o YouTube, segue o Twitter, segue o Facebook, então todas as redes sociais da Estúdio Fiscal estão cheias de notícias e vocês acompanham diariamente também a nossa rotina aqui dentro do negócio. Desejar a todos aí um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo e até mais, até semana que vem estou aqui com um novo conteúdo. Grande abraço, obrigado.